Você já parou para pensar que os gigantes mencionados na Bíblia podem não ter simplesmente desaparecido da face da Terra? E se eu te dissesse que as Escrituras guardam pistas perturbadoras sobre o que realmente aconteceu com esses seres, e mais do que isso, sobre onde a influência deles ainda opera hoje? Em Gênesis, capítulo 6, a Bíblia registra um dos eventos mais enigmáticos de toda a história sagrada. Os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e dessa união nasceram os Nefilim, descritos como homens poderosos, famosos, gigantes sobre a terra. A palavra hebraica Nefilim vem de uma raiz que significa os que caíram, ou os que fizeram cair, e esse detalhe não é acidental. Há um peso teológico enorme nessa nomenclatura que a maioria das pessoas passa despercebida. Mas o dilúvio não acabou com a história. É aqui que começa o verdadeiro choque. Depois que as águas recuaram e Noé saiu da arca, a Bíblia continua registrando a presença de gigantes. Em Números capítulo 13, quando os espias israelitas foram explorar Canaã, eles voltaram aterrorizados dizendo que haviam visto os filhos de Anak, descendentes dos Nefilim, e que diante deles eram como gafanhotos. Isso significa que a linhagem gigante sobreviveu ao dilúvio, e a teologia precisa dar uma resposta para isso. Uma das explicações mais estudadas é que Cã, filho de Noé, teria carregado na arca uma contaminação genética ou espiritual que se manifestou nas gerações seguintes através de Canaã, seu filho. Não por acaso, a terra de Canaã estava repleta dessas raças gigantes. Os Anaquins, os Refaíns, os Anzumins, os Emins, os Oreus. Cada um desses povos aparece nas Escrituras com características anômalas, territórios específicos e uma resistência sobrenatural ao povo de Israel. E Deus ordenou que Israel os destruísse completamente. Mas Israel não obedeceu por inteiro. Quando Josué conquistou a terra prometida, ele exterminou muitos desses gigantes, mas não todos. Gás foi poupada. Gaza, Gate e Asdod ficaram com remanescentes dos Anaquins, como relata Josué capítulo 11. E é exatamente de Gate que vem Golias, o gigante que o jovem Davi enfrentou séculos depois. Aquilo não foi um episódio isolado de um homem alto. Foi o último representante de uma linhagem que deveria ter sido eliminada por decreto divino, e não foi. Mas onde estão eles hoje? Essa é a pergunta que realmente incomoda. A Bíblia não fala apenas de gigantes físicos. O livro de Efésios, capítulo 6, revela que nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, potestades, os príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitos estudiosos das Escrituras conectam diretamente esses principados espirituais aos espíritos dos Nefilim mortos. Quando os Nefilim morriam, o que acontecia com seu espírito? Eles não tinham uma origem puramente humana. Portanto, não iriam para o mesmo destino espiritual dos homens. Segundo textos como o livro de Enoque, que é citado na Epístola de Judas dentro do próprio cânon bíblico, os espíritos dos gigantes mortos se tornaram demônios errantes sobre a terra, entidades sem lugar fixo, em busca de corpos para habitar. Isso não é misticismo periférico. Judas, versículo 14, cita diretamente a profecia de Enoque. Pedro, em sua segunda epístola, menciona os anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro acorrentados. Há uma memória teológica viva dentro do próprio cânon sobre esses seres. A herança dos gigantes hoje não está necessariamente em ossos enterrados ou em criaturas físicas escondidas. Está nos sistemas espirituais que operam sobre nações, culturas e regiões. Está nos padrões de idolatria, violência e perversão que se repetem ciclicamente sobre territórios que outrora foram habitados por essas linhagens amaldiçoadas. Está na resistência sobrenatural que certas regiões do mundo apresentam ao Evangelho, geração após geração. Há ainda a dimensão profética. Daniel, capítulo 2, fala da última fase do reino humano como um misto de ferro e barro,
que não se unirão, assim como não se une ferro com barro. Alguns expositores sérios, como Chuck Missler e outros pesquisadores bíblicos, levantaram a possibilidade de que essa passagem aponte para uma tentativa final de mistura entre o que é humano e o que não é. Um eco do Gênesis 6, no fim dos tempos. Jesus mesmo disse que os dias do fim seriam como os dias de Noé. E o que havia de mais característico nos dias de Noé? A presença dos Nefilim. Isso significa que a pergunta sobre onde estão os gigantes de Gênesis hoje é, na verdade, uma pergunta escatológica. É uma pergunta sobre o fim dos tempos, sobre a guerra espiritual em curso, sobre os poderes que moldam a história humana por trás do véu do visível. Os gigantes não desapareceram. Eles mudaram de forma. E a Bíblia, lida com atenção e reverência, entrega essa resposta com uma clareza que choca quem está disposto a ver.